começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, É a bola, é a bola, é a bola. e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Esmiuçando a primeira rodada do Campeonato Estadual, vamos para o interior do estado, Dourados, repórter da Grande FM da Gazeta MS, Rogério Vidimantas, trazendo as informações de 2 jogos da rodada, nesta segunda-feira, 21 de janeiro, de importante na história do Palestra Itália, hein, Rogério? Tudo bem por aí, meu irmão? Tudo bem, Thiago. Tomara mesmo que seja importante esse dia para o Palmeiras, porque estão precisando realmente de uma mudança e uma mudança radical. O dia importante também para o futebol do Mato Grosso do Sul, principalmente depois dessa primeira rodada do Campeonato Estadual 2013. Enfim, a bola rolou, depois de pré-temporada, mais completa para alguns times, com pouco tempo para a maioria deles, mas a bola está rolando agora, começou o Campeonato Estadual, em algumas situações a pré-temporada não fez tanta diferença assim, em outras, principalmente no jogo de Campo Grande, fez muita diferença, a diferença foram só 5 gols, mas importante mesmo é que o campeonato começa com uma nova estrutura, um campeonato que tem tudo para crescer ano a ano e voltar a ser a competição que foi em alguns anos atrás. Se não em relação ao público, realmente nós tínhamos uma média que era muito difícil de voltar a atingir, mas em relação à divulgação e importância para o torcedor local. Pois é, Vidimantas, final de semana com jogos importantes, surpreendentemente só o Itaporã como mandante venceu, e queria que você falasse um pouquinho desse, para mim, zebra, uma grande zebra, essa vitória do Itaporã, zebra pelos últimos 2 campanhas do Itaporã no campeonato, pelo que aconteceu na cidade de Itaporã nesses últimos dias, bateu o campeão estadual 2-1, como é que foi o jogo, Vidimantas? Olha, Thiago, eu acredito que os problemas que o Itaporã passou nas últimas 2 semanas, inclusive em relação à possível desistência do campeonato, acabou dando força ao elenco. A vitória realmente da superação. A equipe do Águia Negra, durante quase toda a partida, teve o domínio do jogo, criou mais que a equipe do Itaporã, inclusive o próprio técnico Pedro Cacapa reconheceu isso no final do jogo. Foi uma vitória que não pode enganar a equipe e o torcedor. O time cometeu muitas falhas e ele disse que quer trabalhar em cima disso. O Águia Negra foi uma equipe com mais volume de jogo, mais presente na área do Itaporã, mas foi justamente o Itaporã que aproveitou melhor as chances que teve. Um gol aos 5 minutos, uma desatenção da zaga da equipe do Águia Negra, outro aos 33, uma cobrança de falta do Léo, que na infelicidade do reencontro tentou fazer o corte na hora do cruzamento, acabou jogando contra o próprio gol, tirando a possibilidade de defesa do goleiro Edmar. E no segundo tempo, pressão total da equipe do Águia Negra, primeiro em busca do empate, marcou ainda com o Guilherme aos 21, teve outras oportunidades, 2, 3 oportunidades claras de gol, que poderia ser igualado o placar, e assustou mesmo o Itaporã no segundo tempo, apenas em uma cobrança de volta do Hugo, uma cobrança muito bonita, uma defesa melhor ainda do Edmar, e no último minuto, no contra-ataque, 2 contra 1, e o goleiro Edmar acabou evitando o terceiro gol da equipe do Itaporã. O Águia Negra foi melhor, mas quem venceu foi o Itaporã, não foi uma zebra completa, foi um resultado surpreendente, Thiago, pelo volume de jogo da equipe do Águia Negra, e como você disse, pelos problemas que passou o Itaporã, antes de começar o campeonato estadual. Até por isso foi importante o resultado, dá força para a equipe continuar na competição, mas também não é um resultado para assustar o Águia Negra, que também tem possibilidade de ir longe. A equipe mostrou ontem que está bem ajustada, teve dificuldades no jogo, é verdade, mas tem também uma sequência de jogos aí que pode buscar a recuperação e se colocar novamente entre os favoritos da competição. Ô Vidimantas, em relação à arbitragem e justiça da vitória do Itaporã, eu entendo que só não é justo um resultado quando há interferência da arbitragem. Queria saber se houve, né? E se no seu ponto de vista a vitória do Itaporã, apesar do Águia Negra ter sido superior, foi justa? Olha, foi justa sim. A arbitragem, para você ver como foi uma arbitragem tranquila, enquanto você estava fazendo a pergunta,
estava aqui pensando que mesmo que assistiu o jogo de Itaporã e Águia Negra, e foi o João Lupato, uma arbitragem muito boa, muito bem auxiliado pelos dois assistentes, e a Vanessa e o Cícero Alessandro. Então, foi a arbitragem muito tranquila, não tivemos nenhum tipo de problema. Uma reclamação aqui, foi pênalti ali, ali, mas isso é a interpretação do árbitro, e no meu entender, ele acertou em todas as suas decisões. A arbitragem foi tranquila. A justiça em relação à vitória do Itaporã foi justa apenas porque fez mais gols, mas o Águia Negra jogou melhor e merecia até melhor sorte na partida. E no sábado, o clássico 7 de Dourados e Viema, claro, nós tivemos a expulsão, né, o que provavelmente contribuiu para a vitória, mas foi uma baita vitória do Viema com autoridade em cima do 7 Dourados, hein, Vidimantas? Como sempre, o Viema ganhando no estádio Douradão. Inclusive, Thiago, o 7 hoje está entrando com um pedido já na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, informação de primeira hora no Futebol na Canela, pedindo para que os dois mandos, em 2014, sejam do Viema lá no estádio Paraisão. Enfrentaram o Viema no Douradão, nem pensar. Não tem acordo. Não tem acordo. Mas em relação à partida, o Viema veio com uma proposta muito clara de aproveitar os contra-ataques. Foi assim, inclusive, que abriu o placar um golaço mesmo do atacante da equipe do Viema, na jogada que puxou, conseguiu se livrar da marcação, e o Alex Cruz foi muito bem na conclusão, tirando do gol da Gala e fazendo 1-0. Depois, aconteceu realmente a expulsão justa também, a meu ver, do zagueiro Maceió, mais uma vez uma jogada de contra-ataque, ele foi obrigado a fazer a falta no Alex Cruz, um lance que ele teria claras chances de gol, apesar que foi quase no meio campo, mas ele sairia sozinho à frente do Segala, e o Hernani Tomás tomou, naquele momento, uma decisão acertada, apesar de ter achado a arbitragem dele, mais uma vez, um pouco confusa, e sempre longe dos lances, não mostrou em nenhum momento um preparo suficiente para acompanhar as jogadas, mas isso não foi um problema determinante em relação à vitória da equipe do Viema, que foi explorando principalmente a vantagem numérica após a expulsão do Maceió. O 7 ainda chegou a empatar a partida, teve inclusive 2-3 minutos depois a oportunidade de virar o jogo, estava naquela pressão, na empolgação do empate, em busca, apoiado pela torcida, só que depois, em 2 vacilos da equipe do 7 em relação à marcação, a posicionamento, acabou levando 2 gols. Vacilo que eu digo, Thiago, são jogadas que você percebe claramente ainda a falta de ritmo e cruzamento entre os jogadores do 7, que começou a treinar também, assim como em Viema, no início de janeiro, e não havia feito sequer nenhuma partida. Foi uma opção da comissão técnica para que a equipe não jogasse, optasse apenas por treinar, aproveitar o tempo apenas treinando antes da partida. Isso ficou evidente durante o jogo, mas não é nada que possa colocar o 7 como uma equipe fora de condições de disputar bem o campeonato estadual. Muito pelo contrário, a equipe, mesmo com 10 jogadores e contra uma forte marcação do Viema, conseguiu em muitos momentos se impor e chegar perto e levar perigo ao goleiro Aldo. Lógico que acabou fazendo diferença, até porque o preparo da equipe, assim como da equipe do Viema também, ainda não é dos melhores. Foi uma derrota que tira um pouco a empolgação do torcedor. Muita gente foi ao estádio Douradão e acabou saindo decepcionada com o resultado, mas o time mostrou qualidades para crescer durante a competição, assim como o Viema. Lógico, a vitória deixa a equipe numa situação muito, muito confortável, na liderança junto com a equipe do Itaporã, mas com vantagem no saldo de gols e tranquilidade para continuar trabalhando, até porque o Viema tem um clássico contra o Naviraense na próxima quarta-feira. Duas perguntas em uma para você, Vidimantas. Eu encontrei o Hernani Tomás da Silva na Copa dos Comerciários, que aconteceu em Campo Grande no final de 2012. Ele teve um problema sério no joelho e estava visivelmente fora de forma, gordo. Ele está em forma física ideal e se a vitória do Viema foi incontestável? A vitória do Viema foi incontestável. Isso daí não tem como você colocar em xeque, apesar da expulsão. A expulsão primeiro foi justa, né? Então a vitória do Viema foi incontestável porque soube se impor, levando em consideração as condições decorrentes da partida, a expulsão, posicionamento físico e tudo mais. Em relação ao Hernani Tomás, realmente eu achei que a movimentação dele nas jogadas era prejudicada, principalmente, eu não sabia desse lance da conclusão, isso aí também é uma informação que eu não tinha, mas em relação ao condicionamento físico dele, eu achei aquém do necessário para a parte do futebol. Ele sempre estava muito longe dos lances, mas como sem
tem sorte, não se chuta nem picolé, ele teve a sorte de não ter nenhum lance agudo longe da sua alça de visão, e por isso até a arbitragem acabou sendo tranquila. A expulsão, como eu disse, no meu ver, foi justa. Ô Vidimantas, e para a gente fechar os jogos daí do Sul, o empate no grande clássico entre Naviraense e Corumbaense, gol no último minuto. Conversei hoje pela manhã com o Cláudio Tuiu, não reclamou muito, apesar do gol ter sido aos 49, mas um baita jogo no Virotão, hein, Vidimantas? Foi uma grande partida. Eu acompanhei a partida pela transmissão da Rádio Perandá FM, né, durante todo o jogo. Você via claramente a superioridade do Naviraense em relação ao Corumbaense, principalmente no segundo tempo, né? O Naviraense mostrou que a preparação, maior tempo de preparação, fez a diferença nessa etapa da partida, tanto que o Corumbaense surpreendeu, fez 1-0. No segundo tempo, teve um jogador expulso logo no início da etapa, logo aos 3 minutos. A partir daí, apenas o Naviraense buscava o jogo. O Corumbaense, como era de se esperar, jogou mais recuado, tentando controlar essa partida e manter esse placar, e não conseguiu. O Naviraense conseguiu o empate, conseguiu a virada aos 43 minutos do segundo tempo, e quando ninguém esperava que mais nada acontecesse, uma bola alçada à área, vacila ali do goleiro Washington, acabou se atrapalhando com a marcação, a bola sobrou para o Sullivan empatar a partida para a festa do Corumbaense, que encarou realmente um calorzão lá no estádio de Virotão, 10 horas da manhã, um jogo colocado segundo o comando do Naviraense, justamente para aproveitar o melhor preparo físico da equipe em relação ao adversário, mas não contavam, lógico, os imprevistos do futebol, no caso, uma falha do bom goleiro Washington. Vidimantas, forte abraço. Na quarta-feira a gente volta a falar com seus pitacos, porque tem rodada cheia nesta quarta-feira de campeonato estadual. E muitas equipes, Thiago, principalmente aquelas que não conseguiram vitória na primeira rodada, tentando agora sucesso. Você comentou a respeito dos jogos dos mandantes, que apenas a equipe do Itaporã conseguiu prevalecer dentro de casa, mas isso não significa muita coisa em relação aos adversários. Os adversários são muito melhores que as equipes que mandaram jogos em casa. Não, isso significa que o equilíbrio do campeonato vai ser muito grande, as equipes estão muito bem preparadas, estão buscando o melhor funcionamento agora nas primeiras etapas, principalmente aquelas que começaram a trabalhar em janeiro, e teremos que surpreender durante todo o campeonato. Eu acredito que quem largou mesmo na frente e mostra que vai nadar de braçada nessa primeira fase, eu acredito que seja a equipe do Ceni, pela preparação, pelo elenco, pela manutenção da comissão técnica e pela vontade de voltar a conquistar o título estadual. Tá aí, Rogério Vidimantas, repórter da Grande FM da Gazeta MS, trazendo as informações da primeira rodada do estadual 2013. Futebol na Canela, futebol é a nossa paixão.